A paz do Senhor. Hoje eu vos trago uma palavra da parte de Deus que fala de arrependimento genuíno e confissão. Ora, o texto escolhido foi o Evangelho de Jesus escrito por Lucas no capítulo 15, no seu versículo 17, que diz assim: E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Meus queridos, esta palavra é uma palavra muito significativa. Nós conhecemos o contexto pregado de várias formas, com a visão um pouco mais profunda, mais centrada, mas eu não quero me ater apenas ao texto, embora o texto é muito rico, a gente fala de um pai amoroso, a exemplo de um pai amoroso, de um filho mais velho, que apesar de ser o primogênito, mas bem dedicado, bem radical, mas me parece que um pouco mesquinho, um pouco mão de figa, que faz questão de tudo. Mas do outro lado, um jovem que representa muito bem os gentios e representa muito bem cada um de nós no nosso desenvolvimento, no nosso intelecto e também na nossa vida espiritual. Observe que esse jovem está em um ambiente paterno, com a proteção do pai, que tinha um cuidado de fazer um futuro brilhante para os seus filhos, bem dedicado a seu empreendimento, a sua fazenda, aos seus animais, e educava os seus filhos ali. Mas me parece que permeia pela cabeça do jovem pensamentos do tipo: um dia eu saio debaixo da tutela do meu pai, um dia eu construo a minha estrada, um dia eu vou fazer tudo que meu coração está pedindo. Eu preciso levar uma vida diferente dessa. Eu preciso ir por caminhos que eu não conheço, mas que me atraem. Caminhos que eu ouço falar que são muito bons. Pessoas que se divertem, sentem prazeres e buscam isso com muita energia, e eu quero fazer isso. Um dia eu vou ter em posse aquilo que vai me conduzir a tudo isso, que é a grana, é o dinheiro. Só que, segundo a cultura, era necessário que o pai morresse para que os bens fossem repartidos. E se esperava isso. Não era tudo, não era o que se queria, mas um dia seria assim. Então zelava daquilo que era do pai, que era deles. Mas o que acontece? Ele pede ao pai. Mas como é símbolo de um Deus, amoroso, é um pai amoroso na parábola, e ele pede a sua parte que lhe cabia. O pai vai e reparte entre os dois irmãos. Faz a repartição. E ele toma posse daquilo que ele sempre desejou e segue o seu caminho. Só, queridos, que o que a gente percebe nesse texto, eu quero falar um pouco para que você entenda e reflita, é que esse jovem, talvez imaturo, talvez precisasse de uma lição, e o pai permite, porque era também um modelo de sabedoria, não impediu que ele fosse, liberou aquele valor, mesmo fora da cultura, fora das tradições, fora do que todo mundo fazia. Talvez aquele pai representasse um pai que amava e que estava fazendo aquilo ali por amor, e isso fugia do contexto e da realidade de todos naquela época. Ele estava rompendo até protocolos, barreiras, para poder colocar em prática o seu amor e deixar e permitir que o filho fosse fazer o que ele queria. Mas ele segue caminho, e quando ele segue com muita grana, com tudo, com animais, com bens, ele atrai muitas pessoas, porque o mundo é atraído por isso. A realidade é que as pessoas são atraídas pelo que você tem. Elas não são atraídas muitas vezes pelo que você é. E é isso que é significante. Mas, infelizmente, o mundo que é ambicioso e que é tão vaidoso, ele vai ser atraído pelas riquezas. Enquanto aquele jovem tinha dinheiro, achou mulheres, achou amizades, e muitos estavam ao seu redor, porque ele tinha. Mas as coisas
que você não repõe, elas acabam. Então a grana foi acabando. E por certas pessoas foram se afastando. Para completar, veio uma catástrofe da natureza. Seca. Aquela região começa a padecer, começa a perder animais, começa a vir uma grande fome naquele lugar. E aquele jovem se encontra numa situação caótica. Ele encontra-se agora em reflexão. Ele se encontra agora pensando em tudo que ele fez. E no que ele estava vivenciando que era tão ruim. E muitas vezes nós fazemos assim, não é? Ele estava dentro de um ambiente protegido, com tudo que ele queria, e com conforto, com a amizade, o afeto do pai tão real e tão significativo, mas agora ele não tem ninguém por ele. E é nessa situação que ele lembra da sua casa. Tem gente que quer construir a sua vida, quer ser dependente, e depois que está nesse caminho, lembra da casa do pai. E aquele velho ditado, eu era feliz e não sabia. Então, aquele jovem está tendo essa experiência. E é aqui que eu quero trazer a ideia do que ele falou. Caiu em si. Você sabia que muitos precisam cair em si? Porque cair em si é você abrir os olhos, é você se despertar para a realidade que você está vivendo. E a realidade é que ele havia errado. Né? É tanto que a expressão é levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele está dizendo, eu estou caído, eu preciso me levantar. Essa palavra é para que você perceba, caia em si, abra os olhos, se levante. E ele diz, me levantarei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele sabia que os trabalhadores tinham vida muito melhor que aquele que estava levando. E eu quero nessa manhã, só para que venha fixar no seu coração, na sua mente, a ideia do que é um verdadeiro arrependimento. Como base nesse texto, eu quero trazer o significado dessa palavra arrependimento de início. E arrependimento é algo que ele começa a ser construído no seu coração, né? No interior, mas ele gera uma restauração exterior. Né? Aquilo que está dentro aflora e agora começa a ter efeito na sua vida, né? Na sua vida na prática, no seu cotidiano. Então essa palavra no original, né? Pelo menos o hebraico e o grego, no hebraico é techuvá, que significa voltar. Então quem se arrepende, volta. Quem se arrepende, retorna, é retornar. É dar meia volta, é você perceber que está na direção errada e voltar. Isso é arrependimento. Não é só sentir tristeza, tá certo? É mudar, é voltar para Deus. Isso é arrependimento. A palavra arrependimento no grego significa metanoia, que significa mudança de mente, significa mudança de pensamento. Aquele jovem tinha muitos pensamentos e se enveredou por caminho errado. E agora ele se arrepende. Começa a acontecer nele o arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. É o que muitos precisam hoje. Metanoia, arrependimento, mudança de pensamento. Porque quando há essa mudança, há consciência do erro, a consciência que pecou. Isso promove tristeza. Promove tristeza porque arrependimento é perceber o quanto você se distanciou de Deus e precisa techuvá, retornar para Deus. Porque existe duas formas de a gente entender arrependimento. A gente acha que arrependimento é remorso. Não, remorso, ele promove na sua vida tristeza. Sem sombra de dúvida. Quem comete algo errado sente remorso. Mas esse remorso não é o verdadeiro arrependimento. Porque remorso, ele promove tristeza, mas não promove mudança. E quando a gente fala que a ação errada ela é seguida de um preço, porque se trata de algo espiritual, não é? Você perde a graça, sai da presença do Pai. Então o arrependimento ele é diferente de remorso.
ele também promove tristeza? Sim. Mas é uma tristeza que leva você a buscar a presença e acontece aí a transformação. Então, remorso, ele gera tristeza, mas não promove mudança. Arrependimento gera tristeza, mas transforma a vida. Amém? Então, eu quero dizer para você que aquele jovem, ele se arrependeu. Techuvá, ele retorna para o pai. Ele dá meia volta, não é? Mas durante a fala dele, ele confessa, porque ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei, pai, confessa, ele fala: dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas me receba como um trabalhador, para que eu seja feliz. Então essa palavra que ele externa aí de confissão é iadar no hebraico. Iadar, que significa declarar abertamente. É reconhecer, é admitir que errou e agora confessar, declarar isso. Não é? Declare isso para Deus na sua oração. Fala que você, confessa que você tomou decisões erradas. No grego, homológio. Homológio significa concordar. Concorda que você errou, mas não fique estagnado. Busca a presença do Senhor. Confessa, concorda, fala com Deus que você assume isso, essa responsabilidade. Para de se justificar. Muita gente tentando se justificar para Deus. Ah, Senhor, eu fiz isso porque alguém fez isso. Não culpa ninguém, não. Assume a responsabilidade. João 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Sabe por quê? Porque a gente precisa parar de tentar se justificar, de querer se camuflar, maquiar o nosso pecado. Olha o que Provérbios de Salomão 28, verso 13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Ok? Então, vamos deixar de encobrir os nossos pecados. Talvez você se pergunta: por que eu não prospero? Por que nada dá certo? Né? É porque Deus te ama. Às vezes, vem situações para que você abra os olhos, para que você techuvá, para que você retorne, para que você volte depressa para os braços do Pai. Porque o filho pródigo, ele fez isso. Ele diz: e caindo em si, abrindo os olhos, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não é? Ele reconhece que pecou. Como Davi pecou, Davi errou. Mas Salmo 51, verso 3 ou 4, nós vamos encontrar Davi confessando. Ele diz: contra ti somente pequei. Não fica jogando a culpa para ninguém porque você sofreu consequência do pecado. Porque Davi assumiu, ele diz: contra ti somente pequei. A gente peca contra Deus e peca contra pessoas. A nossa relação às vezes é atingida com o nosso relacionamento de amizade, familiar. E a gente precisa entender que o nosso pecado, que afeta tudo isso, é contra Deus mesmo. Porque pecado nos separa de Deus. Então Davi assumiu dizendo: contra ti somente pequei. Mas o interessante é que no Salmo 51, verso 10, Davi, ele demonstra aqui que está tendo uma transformação interior. Metanoia, mudança de mente. O que é que Davi diz? Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Volta a dar-me a alegria da salvação. Então a salvação promove a alegria no coração. O pecado, o erro, a distância de Deus promove tristeza, mas também transforma, porque arrependimento é reconhecer seu erro. É por isso que está escrito em 2 Crônicas, né, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, prospera. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É preciso abrir o coração para Deus. É preciso perceber o erro. Porque arrependimento ele é seguido de confissão e logo vem restauração. Salmo 51, verso 17, diz o texto de Davi:
o coração quebrantado e contrito não desprezará. Deus não desprezará. Então ninguém é desprezado quando o coração é quebrantado, né? Se humilha diante de Deus, está contrito com ele. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão branco como a neve. Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos para que venham tempos de refrigério. Onde há arrependimento verdadeiro, genuíno, irmão, há perdão, há restauração e há refrigério espiritual. Há uma paz que reina. O que eu entendo que esse tema aqui, arrependimento e confissão, ele é muito importante para nossas vidas e isso promove uma nova vida, uma nova história. Arrependimento não é só chorar. Ah, estou chorando, estou triste, estou com remorso. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Tá certo? É voltar, é retornar, é dar meia volta, techuvá. Confissão não é justificar. Ficar justificando o erro. É assumir que errou. Então precisamos, assim como o filho pródigo, reconhecermos que erramos. É perceber o quanto nós estamos distantes do Senhor e confessarmos a Ele, porque Ele é fiel e justo, irmão, para nos perdoar. Então, nessa manhã, eu quero finalizar, deixando Hebreus 3, verso 15, que diz, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que cada um de vocês, nessa manhã, possa cair em si. Possa reconhecer os seus erros e confessar ao Senhor. E quando necessário também aos homens. Que Deus abençoe, te guarde e fixe essa palavra no teu coração. Deus abençoe. A paz do Senhor.